Olá, pessoal. Tudo bem com vocês do canal Falando Francamente? Espero que sim. Já aproveita, deixa o seu like aí, né? Para o canal ir crescendo, ficando mais relevante. E nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre um conceito que é estudado numa área que chama as origens desenvolvimentistas da saúde e da doença, tá? Então, para a gente entender um pouco isso, esse trabalho aí, que está na tela, a gente tem que entender um pouco sobre essa área, que é uma área, vamos dizer assim, entre aspas, nova, né? As origens desenvolvimentistas da saúde e da doença. Então, eu vou falar um pouquinho o que é isso, como começou, para a gente entender esse trabalho aqui, cujo título é A Lactação como uma janela de programação para a síndrome metabólica, tá? Então, a gente vai entender o que é essa ideia de programação, janela de programação, tá? Então, depois eu vou mostrar um trabalho para vocês, que está aqui também, a apresentação título, um trabalho em português, para quem tiver mais interesse, vai estudar um pouco, porque ele faz um histórico dessa área. Então, esse trabalho aqui, ele não faz o histórico da área, ele simplesmente supõe que você conheça os conceitos da área, como esse conceito de programação, e já parte da ideia, né? Então, nesse trabalho em português, ele comenta que, à medida que foi se reduzindo a mortalidade de crianças prematuras, né, através de novas tecnologias, então começou, por exemplo, a se observar alguns problemas que existiam nas crianças prematuras, né? Eu até anotei alguns aqui, como a enterocolitina necrosante, que é o intestino da criança prematura que não está pronto, a doença da membranialina, que é aquela questão de não ser capaz de produzir adequadamente surfactante, e aí algumas outras consequências que são, vamos dizer assim, de consequência mais prolongada, como a retinopatia da prematuridade. Então, qual que é a ideia disso? À medida que ia aumentando o tempo dos recém-nascidos, foi se descobrindo, ou foi se suspeitando que alguma das consequências daquela situação de prematuridade, de ser prematuro, poderiam ter sequelas ou consequências duradouras ao longo da vida do indivíduo. Daí, não passou muito tempo para começar a suspeitar também, a começar a se perceber que talvez as condições da saúde da mãe também poderiam, de certa forma, ter implicações de longo prazo, né? Então, alguns trabalhos aqui, então, por exemplo, na década de 60, né, um pesquisador, não sei se pronuncia assim, chamado Ravelli, ele avaliou, né, a questão, ele avaliou 300 mil homens. Então, entre 1944 e 45, estava tendo a Segunda Guerra Mundial, e as forças nazistas lá de Hitler cercaram a Holanda. Então, teve um grande período de fome, né, um inverno da fome holandesa. E aí, esse pesquisador, na década de 70, ele avaliou esses 300 mil homens o seguinte, então, foi verificar o peso que eles tinham nascido, por exemplo, e se tinha nascido com baixo peso ou não, e aí, como é que a mãe dessa criança tinha sido submetida, a que condições ela tinha submetido nesse período. Então, ele descobriu que se a mãe tinha uma correlação, né, se a mãe tivesse passado fome, né, tivesse submetida a baixa caloria no primeiro trimestre de gravidez, esses homens tinham mais tendência à obesidade depois da vida adulta. Já se tivesse tido isso no terceiro trimestre de gravidez, essa tendência não aparecia. Então, aí começou a se perceber essa influência, né? E depois, também, mais tarde, já na década de 90, né? Final da década de 80, começo da década de 90, um pesquisador chamado Baker, né? Então, aí, esse Baker, baseado em toda essa pesquisa anterior que vinha sendo feita, ele literalmente formalizou a ideia de que talvez as condições intrauterinas pudessem influenciar as condições de risco de doença cardiovascular, né? E aí, depois, um pesquisador chamado Alan Lucas criou a ideia de programação. O que é isso, né? Basicamente, a ideia é que, dependendo do estímulo, do insulto que você sofre em determinados momentos da sua vida, onde você está mais sensíveis, isso pode ter consequências de longo prazo, em termos estruturais e funcionais. Então, você pode, na prática, mudar o funcionamento de estruturas do sistema nervoso, o funcionamento do sistema imune, do sistema endócrino, né? Então, com base nesses estudos epidemiológicos, alguns estudos clínicos e outros pré-clínicos, e estudos experimentais, começou a se ter essa ideia. Então, a partir de agora, a gente tem um pouco já essa noção de programação aí, né? O que é isso? Então, essa ideia de que existem esses momentos, vamos dizer assim, esses momentos onde você está sensível, e que se você estiver submetido a um certo insulto, a um certo estímulo,
você pode ou não ser influenciado pela sua mãe, isso vai modificar a sua forma de funcionar. Tá? Então, aí, nesse trabalho, ele menciona, nesse aqui agora que a gente está falando, está na tela, ele menciona que alguns períodos já foram percebidos, né? A infância, a adolescência, a lactação, ou seja, quando você está sendo amamentado, isso funciona como janela de programação, ou seja, você tem o material genético que você herdou do seu pai biológico e da sua mãe biológica, mas ainda assim esse material genético ele pode ter seu funcionamento modulado, de certa forma, em função das influências ambientais que você sofre em alguns períodos onde você está sensível em termos de formação, etc. E um desses períodos seria enquanto você está submetido à lactação. Então, essa é a ideia desse trabalho, né, da lactação. E aqui ele tem essa figura que eu vou dividir em duas, para a gente entender um pouco melhor. Tá? Então, aqui, basicamente, a ideia é o aleitamento materno, e essas características. Então, ele menciona aqui, ó, aspectos antropométricos, a mãe magra, mãe com sobrepeso ou obesa e mãe obesa. E aqui ele fala, né, ela pensando aqui no status metabólico e na dieta, né? É claro que o status metabólico vai influenciar peso, IMC, condição metabólica, se a mãe tem hiperglicemia, dessa condição metabólica, hiperlipidemia, hiperglicemia, ou seja, como é que está o metabolismo de carbo, lipídio, proteína, né? Então, aí ele comenta assim, ó, dieta balanceada numa mãe magra. Então, isso vai influenciar a formulação do colostro, né? Que é aquele leite até o quinto ou 2 semanas, dependendo ali, começa a mudar, né? Depois, na parte do quinto até 2 semanas, vai mudando o leite do colostro para esse leite maduro, que é um leite que vai ter essa composição final. E aí, nesse caso, né, de uma mãe com uma dieta balanceada e uma mãe magra, o leite vai ser balanceado em termos de nutrientes e fatores bioativos, né? IgA, citocinas, hormônios, e um monte de substâncias estão sendo passadas para aquela criança. Isso vai ter um efeito, a gente vai ver na segunda parte da figura. Então, então, no caso aqui, essa composição do leite vai ser influenciado principalmente pelo genótipo da mãe, pelo fenótipo, fatores ambientais, né? Já que essa mãe está mais equilibrada. E o que acontece, por exemplo, quando você tem ali o sobrepeso ou obesidade, e aí pensando, por exemplo, numa dieta hipercalórica, uma dieta de cafeteria, né? Essa dieta do perfil ocidental. Então, isso vai ter um impacto em termos do perfil de lactose, de proteína, de minerais do leite. Então, por exemplo, no caso do perfil do leite de lipídios, né? Vai ter uma relação de ácidos graxos poliinsaturados em relação a ácidos graxos saturados alterados. Então, o trabalho fala que você vai ter mais ácido graxo saturado. Isso pode ser um complicador no futuro, em termos, por exemplo, da síndrome metabólica, já que eles tendem a ser mais incorporados, né? Vai ter um comprometimento do perfil vitamínico desse leite. E aí ele comenta aqui, por exemplo, no caso da mãe obesa, né, que tem uma dieta alterada e condição metabólica também alterada. Né? Então ele diz o seguinte, que apesar da obesidade da mãe, a dieta ainda pode ajudar, mas esse perfil da dieta da mãe ser obesa, ter uma dieta não equilibrada, né, vai ter uma maior relação de lipídios no leite, né? Então esses lipídios do leite vão ser mais influenciados aqui no caso, tá falando, pela dieta e pelo perfil metabólico da mãe do que pelo MC, né? Então, só para mostrar que faz um certo sentido, uma vez que a gente sabe que o MC, por exemplo, não é o único fator que determina o funcionamento metabólico, né? Mas também, deixa eu abrir um pouco a janela, tá um calor aqui, mas também aonde esses lipídios estão. Né? Então, por exemplo, uma mãe que tem um certo MC, duas mães que têm um certo MC, mas uma delas, por exemplo, tem mais gordura visceral, isso tende a impactar mais negativamente do que a que tem menos gordura visceral. Né? Então, vai ter essas influências, e aí o que vai acontecer, né, além da composição no leite? Que os hormônios, citocinas, vão ser influenciados pela condição metabólica e adiposa da mãe, a adiposidade da mãe. Então, o que a gente está falando, assim, no caso dessa mãe que teria mais gordura visceral, então, se nós entendemos que isso é um perfil mais inflamatório, mais de inadequação hormonal, de desequilíbrio hormonal, isso tende a ser impregnado, passado na composição do leite, né, tanto dos nutrientes como das substâncias bioativas que estão sendo influenciadas no leite. A gente não pode esquecer que é num período onde a criança está formando ali seus circuitos neurais, está formando a sua microbiota, né, o seu funcionamento endócrino e tudo mais. E aí, qual vai ser as consequências disso? E aí, está falando aqui, ó, a composição do leite, que vai depender ali daquelas 3 situações, né,
sobrepeso e um perfil de dieta, obesidade, outro perfil de dieta, condição metabólica da mãe, ou a mãe magra com uma dieta equilibrada. Então, ali, ó, no caso lá, dieta rica em gordura, essa dieta de cafeteria, né? Muda a composição do leite em termos de lipídios, vitaminas e outros componentes bioativos, como a gente já falou, né? A condição da mãe, mais PMC, como a gente falou também, pode comprometer o perfil de lipídios que eu comentei, né? E que esse perfil metabólico também vai afetar os níveis hormonais, né? Então, por exemplo, ele dá um exemplo, é uma boa, né? Ele está comentando aqui, por exemplo, se no leite vem mais leptina, isso tende a ser protetor quanto à obesidade. Mas isso não está claro ainda em termos de mãe, se uma mãe não é obesa, que tem resistência à leptina e tal, se vai passar mais leptina ou não. Então, todas essas influências aí, o que isso pode acontecer em relação à cria, né? A criança, por exemplo. Então, né? Então, se esse leite vem de uma mãe que tem um controle metabólico pior, que está obesa, então há um risco futuro de maior adiposidade, de pior controle glicêmico, de um perfil lipídico piorado, ou seja, mais tendência a ter dislipidemias, mais resistência à insulina, inflamação de baixo grau, maior risco cardiometabólico. Outra coisa, mudanças no perfil e diversidade da microbiota, o que vai afetar, entre outras coisas, né, digestão de macronutrientes, comprometimento da resposta imune, né, aumento da de suscetibilidade de doenças inflamatórias, né, e aqui, ó, desregulação, alteração, né, dos hormônios que são secretados pelo intestino no período pós-prandial. Então, a gente sabe que no período pós-prandial, a maior parte dos hormônios, não todos que são liberados no período pós-prandial, são hormônios que dão saciedade, né, que fazem a pessoa ter saciedade. No caso da leptina, ainda saciedade, gasto energético, né, então, colicistupinina, leptina, enterostatina, todos esses hormônios, né, GLP-1, né, glucagon, todos esses peptídeos têm uma influência nesse metabolismo, glucagon-like, né, GLP-1. Então, no caso, o que estaria acontecendo? Como essa criança que está sendo amamentada está num período de uma janela de programação, essas alimentações das mães, esses perfis metabólicos das mães estão imprimindo nesses indivíduos todo um futuro, né? Então, até tem casos que a gente já publicou uns trabalhos onde a gente treina ratinhos com exercício, e os filhotes que eram de mães excitadas era exatamente o oposto, que tinham proteção contra dietas para engordar, etc. Agora posso falar disso, né? Então, e aí isso vai depender também, né, se a criança nasce por parto normal, que tem um certo contato aí já com bactérias, etc., ou cesariana, se é alimentado com fórmulas, né, ou com a amamentação da mãe, porque a fórmula ela pode ter até um perfil de proteína, mas difere muito nos perfis de açúcares, etc. Então, isso é só para mostrar nesse trabalho uma coisa bem interessante, né, porque conforme o que você herda da sua mãe, você vai ter todo um perfil futuro de tendência ou não a ter doença. Tá? Então, já posso antecipar também que há uma evidência que mostra o oposto. Então, se você não nasce com baixo peso, nasce com peso adequado, nasce de uma mãe excitada, talvez você tenha um perfil diferente desse. Pelo menos a gente já mostrou isso no perfil animal, não é o que eu estou falando aqui, eu estou falando da dieta. Tá? Quer saber mais disso? Tem esse trabalho que eu falei aqui, que embora o texto aí tenha uma parte em inglês, né, ele fala, esse texto é bem bacaninha, porque bem legal, porque ele fala todo o histórico e as possíveis implicações também, mas ele fala um aspecto histórico dessa área nova aí, ok? Então, é isso, pessoal. A gente sempre fala que a mãe é para sempre, no sentido do amor, daquilo que ela deixa para nós, né, de emoção, de ensinamento, de vida. E parece que tem mais um aspecto agora nisso, né? Que é muito provável que também o que a nossa mãe nos forneceu no período, por exemplo, intrauterino, e no período, que eu não falei nesse vídeo, mas naquele período de lactação, também tem consequências para o resto da vida, tá ok? Espero que se você se interessa aí por essa área, vá buscar novos conhecimentos, e a gente vai falando, provavelmente, talvez num vídeo futuro a gente fale um pouco mais detalhadamente disso, tá ok? Um grande abraço, até mais.